pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal, muito bem-vinda. Que a graça e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com a sua vida. Chegamos ao capítulo 15 de Provérbios. Hoje, 15 de dezembro, nós estamos discorrendo todo o capítulo de Provérbios e sendo muito ricamente abençoado. Eu estou sendo, eu espero que você também. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz em te responder. Hoje eu escolhi 3 versículos aqui no livro de Provérbios para que nós pudéssemos meditar na palavra do Senhor e Deus falou profundamente ao meu coração. Vamos lá para o primeiro versículo, o versículo de número 1, lembrando que eu estou utilizando a NVI na tradução da linguagem de hoje, tá bom? Provérbios 15, versículo 1 vai dizer assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha que versículo, irmãos, maravilhoso. Nesse capítulo de número 15, nós continuamos a sequência de vários conselhos que Salomão tem deixado inspirado pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que glorifica o Senhor, uma vida que seja bem vivida, como se diz por aí. E no capítulo 15 nós encontramos nesse versículo um dos conselhos assim que ele repete várias vezes no capítulo 15 e também em alguns outros versículos aqui no livro de Provérbios, como a resposta calma, a resposta branda, a resposta sábia, a resposta que não é dada naquele calor do momento. Nesses dias, irmãos, que nós estamos vivendo em constante estresse, fadiga, cansaço, tantas informações que jorram e se jogam em cima da gente e a gente demora um pouco para absorver cada uma e acaba então extrapolando os limites, né, ali dos nossos sentimentos. E aqui esse versículo, nesse capítulo, vem de encontro com os dias atuais que estamos vivendo. A resposta calma desvia a fúria. Então, quando nós, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres cotidianos, né? Nós precisamos dar uma resposta, talvez uma resposta ali, aquela discussão está mais acalorada, então o proverbista ele vem dizer ao nosso coração: olha, a resposta calma, a resposta branda, ela desvia a ira. Então nós temos o poder de desviar uma conversa que está indo para um lugar assim, para uma discussão mais acalorada, né? Que pode até mesmo, irmãos, terminar em tragédia. Quantas situações que nós podemos resolver com palavras tranquilas, com uma conversa bem feita, e muitas vezes nós vimos finais assim totalmente trágicos, né? A carta de Paulo aos Gálatas, ele vem falar para nós no capítulo 5 a respeito dos frutos do Espírito. E lá na lista dos frutos do Espírito, nós encontramos 2 frutos que eu quero frisar nesse primeiro versículo aqui que nós estamos lendo, que fala a respeito disso, que seria então a mansidão e o domínio próprio. Então, se nós buscarmos ter o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, nós poderemos observar esse conselho de Salomão, né? E responder com mansidão, tendo domínio próprio da nossa própria vida. E aí nós vamos conseguir ser mais do que vitoriosos em diversas situações. Mas ao contrário, irmãos, a Bíblia também fala que a resposta ríspida ela vai despertar a ira. Então, dependendo do modo que nós damos a resposta, ela também pode despertar a ira na pessoa, né? E aí ali haver mais discussões e pode acontecer, como eu já disse, uma tragédia. Irmãos, nesses dias que nós estamos, nós precisamos buscar esses frutos do Espírito, mansidão e domínio próprio, para que nós possamos ser mais bem-aventurados, mais felizes nessa terra, até o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então esse versículo ele nos orienta, irmãos, a termos calma nas nossas respostas, clareza nas nossas respostas. Se for preciso, pede 2 minutos, pede 5 minutos, mas não vamos naquele momento dar uma resposta que mais para frente nós venhamos a nos arrepender. Amém? Então essa aqui é o comentário que eu gostaria de fazer do Provérbios 15. O outro versículo, irmãos, que eu gostaria de ler com os irmãos é o versículo 3, que vai dizer: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons.
Esse versículo, irmãos, causa em nós assim uma atenção a ele bem grande, porque muitas das vezes nós escondemos as nossas más ações, as nossas más atitudes. Nós conseguimos esconder da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos patrões, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Muitas vezes nós podemos esconder as nossas más atitudes, achando que está tudo bem porque ninguém está vendo. Mas esse versículo faz a gente estremecer, e ele diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, não é em algumas partes não, é lá no seu secreto, é lá no seu oculto, e a Bíblia diz que ele está nos observando, né? E ele observa tanto os maus quanto os bons. Então esse versículo ele nos remete para a onipresença, para a onisciência de um Deus tão grande, tão grande, tão grande, que nada está oculto aos seus olhos. E esse versículo ele fala que Deus ele não está apenas nos olhando, ele está nos observando. E eu peguei aqui a tradução dicionário que diz assim, observar significa fixar os olhos em alguém, algo ou em si mesmo, considerar-se com atenção e estudar. Então nós concluímos que Deus ele está nos observando atento. Ele está nos estudando, ele está atento com seus olhos fixos em nós, tanto os bons quanto os maus. E isso faz o meu coração estremecer, porque eu fico pensando, o que será que Deus está achando das minhas atitudes? O que será que um Deus tão poderoso e tão amoroso está pensando de mim? O que ele está fixando os olhos em mim? O que está passando na mente poderosa dele? Será que ele está se agradando das minhas atitudes? Será que ele não está se agradando das minhas atitudes? Então esse versículo faz a gente refletir quais têm sido as nossas atitudes nos nossos secretos, naquele lugar que ninguém pode nos ver, nos ouvir, os nossos pensamentos. Aonde estão os nossos pensamentos? Se estão nas coisas do alto ou se nós estamos tão enraizados nesta terra que nos esquecemos que nós estamos apenas de passagem, que nós precisamos dar o nosso melhor nessa terra, fazer o nosso melhor, ajudar o nosso próximo, ser honesto, ser generoso, viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida reta, uma vida justa. Então esse versículo em questão, irmãos, faz a minha carne estremecer. Eu não sei os irmãos, mas eu fico a pensar nesse assunto aqui. Mas também, irmãos, em contrapartida deste temor que eu tenho nesse versículo, eu fico pensando que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Pai. Ele entregou o seu próprio Filho para que eu tivesse vida. Ele entregou o seu próprio Filho para me libertar das amarras do pecado, das amarras do inimigo. Então eu também entendo nesse versículo que os olhos dele estão sobre mim, cuidando de mim, que os olhos dele estão sobre mim, não é me julgando a todo momento, de forma alguma. O seu próprio Filho, ele veio até essa terra, deixou toda a sua glória, sentiu todas as nossas dores, sentiu todas as nossas aflições, as nossas decepções, a ingratidão, a falta de amor, a violência, a desonestidade, para que ele pudesse mostrar para nós que ele entende o que nós estamos passando. E aí nesse versículo eu vejo que, estando os olhos de Deus sobre a minha vida, eu posso ver que eu tenho um Pai amoroso cuidando de mim, e ele quer que eu pare, olhe para dentro de mim mesmo e responda a mim o que eu estou fazendo, quais têm sido as minhas atitudes, quais têm sido as intenções do meu coração. E aí, quando eu perceber que há algum pecado em mim, que há algum caminho mau em mim, eu posso me ajoelhar, eu posso buscar ao Senhor, eu posso orar à presença do Pai, porque Ele é poderoso, irmãos, para me perdoar. A Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu que defende as nossas causas.
Então não pense você que Deus é um Deus tão grande, tão onipotente, que está apenas para nos julgar. De maneira alguma. Ele quer estar conosco, Ele quer nos ajudar a levantar. Ele conhece a nossa humanidade e Ele quer que nós vençamos. Ele quer nos tirar de todo o lamaçal de depressão, de tristeza. Muitas vezes, nós olhamos para dentro de nós e vem aquela tristeza para a morte, mas o Senhor Jesus, Ele quer nos dar vida, Ele quer nos dar esperança de dias melhores, de dias que virão e que nós poderemos gozar eternamente na presença do Senhor. Ele quer nos mostrar que dias melhores virão, que há promessas de restauração, que há promessas de bênção sobre a nossa vida, e um dia nós estaremos para sempre junto com Ele e não vamos mais precisar temer mal algum, porque estaremos para sempre ao lado dele, e todas as lágrimas dos nossos olhos irão ser enxugadas por esse Deus que está com seus olhos fitos em nós, como a parábola do filho pródigo. Vocês lembram a parábola muito conhecida, aonde ali um dos filhos de um fazendeiro, de um senhor, pede ali a sua parte da herança, até mesmo antes do seu pai vir a falecer, o que foi muito triste para o pai ouvir aquilo, e aquele filho vai, pega toda a herança ali que lhe cabia, vai para terras estranhas e gasta com meretrizes, com orgias, com bebedice, gasta com tudo que não prestava. E quando ele não tinha mais nada, os seus amigos o abandonou e ele foi lá cuidar de porcos, que para os judeus isso era uma ofensa muito grande, porque era considerado um alimento impuro, mas ele teve vontade de comer a comida que vinha para os porcos, de tão frustrado, de tão decepcionado, de tão ruim que ele estava a situação dele. Mas ele lembrou que ele tinha um pai e ele disse: eu vou até o meu pai, porque o meu pai vai ser generoso e vai me tratar como um dos seus funcionários. Mas quando ele está chegando na sua casa, o pai o avista de longe, vai ao encontro do seu filho, abraça o seu filho, leva para sua casa, coloca vestes novas e faz um banquete, porque ele sabia que o filho dele estava retornando. Essa é uma parábola que simboliza o próprio Senhor Deus. Por mais longe que nós podemos ficar dele, por mais coisas más que nós podemos fazer diante dos seus olhos, ele está com os braços estendidos, mas tem que ter um arrependimento, tem que ter dentro de nós um profundo arrependimento para que nós possamos voltar e buscar ao Senhor e buscar o seu perdão, e aí ele tira de nós então toda a frustração, toda a tristeza, e ele fala: os meus olhos estão fixos em ti e eu vou cuidar de ti. Amém? E para encerrar a nossa meditação nesse dia, irmãos, eu escolhi aqui o versículo 33, onde diz assim: fala-nos que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Em todo o livro de Provérbios, o proverbista Salomão, ele está dizendo a respeito de temer a Deus, de obedecer os seus caminhos, fala de humildade, fala de honra, e nesse versículo ele compila isso. Ele diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria. Eu já gravei em outro vídeo a respeito de você temer a Deus. Temer a Deus não é ter horror, ter medo, se esconder, se privar de maneira alguma. Temer a Deus é você conhecê-lo, é você obedecer. Então nós podemos ver que a humildade precede a honra. Os irmãos percebem como que esse versículo é verdadeiro, como que esse versículo faz todo sentido, Quando nós somos humildes, Deus nos honra de coração. Então Deus honrou Gideão, Deus honrou Davi, que estava ali fazendo o melhor, cuidando das suas ovelhas, Quando ali ele vai defender Israel naquela guerra ali contra Golias, ele fala para Saul: olha, quando um urso e um leão quiseram roubar as ovelhas, eu lutei e eu venci.
E ali, irmãos, ele com toda a humildade, ele venceu e aí depois tornou-se rei de Israel, né? Então Deus deseja que nós vivamos em humildade. Irmãos, essa é a meditação que eu gostaria de trazer para esse dia, né? Nós já estamos no meio do mês de dezembro, já ali chegando o finalzinho deste ano, e nós vimos quantas coisas nós superamos durante esse ano. Então que você pare para meditar e que Deus fale poderosamente ao seu coração. Amém? A respeito de tudo que Ele tem feito para você. Eu vou me despedindo por aqui. Eu peço para vocês que não esqueçam de se inscrever, deixar o seu comentário, de deixar o seu joinha e de dizer o que vocês têm aprendido da parte do Senhor. Deus abençoe muito a vida de vocês. Essa é a minha oração. Fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação, o nosso próximo encontro, que vocês possam assistir também. Eu fiz uma retrospectiva ontem das nossas escolas bíblicas dominical e ficou muito boa, e eu espero que vocês possam dar uma passadinha lá. Eu vou deixar o link aqui também para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus e até mais, se assim o Senhor nos permitir.